atualmente, nessa confusão toda aí de precisar melhorar a imunidade, de todo mundo preocupado, eu tenho aí a proposta de nós usarmos Oxiflower em gel, de preferência. Se não achar em gel, porque agora está meio difícil de achar, pode ser gotas, mas temporariamente depois tente o gel, porque o gel ele é aquoso, tá? A base do gel é água. Então, botar o Oxiflower no soro fisiológico, isso mesmo, lá está o Johnny mostrando. 1/3 de Oxiflower no frasquinho, 2/3 de soro, em média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, criança pode ser mais soro, menos Oxiflower, mas tanto faz. Chacoalha bem, lava as narinas várias vezes ao dia, pelo menos quando sai de casa, quando volta para casa, de manhã e de noite. Então, é interessante que se mantenha isso. E aí vem o que eu queria comentar, é fundamental a higiene oral com o Oxiflower. Por quê? Eu vou explicar. Porque nós temos na boca uma coisa chamada biofilme. O biofilme da boca, ou seja, é uma espécie de cobertura que se faz com secreção, onde fica retido um monte de bichinho, micro-organismos, tanto bactérias da própria boca, que podem ser boas ou ruins, como os vírus. Então, limpar a língua, escovar os dentes, mais do que nunca nós temos que fazer isso com o Oxiflower, ok? Isso é fundamental, tá, gente? O que acontece com os vírus em geral? Os vírus eles têm uma camada de gordura, né, de lipídios na membrana celular deles, que não é uma célula, mas tem uma membrana que é feita de proteína com lipídios. Esse lipídio, ele rapidamente se desmancha, se dissolve quando a gente lava com água e sabão. Por isso que está todo mundo falando lavar a mão com água e sabão, lavar a mão com água e sabão, ou no caso com álcool gel. Mas quando a gente usa o Oxiflower, a gente na verdade está oxigenando, está acelerando os processos de limpeza e oxigenação do local e também está ajudando nesse processo. Entenderam? Então é importante que a gente lembre sempre dessas questões. Enxaguar bem a boca com o Oxiflower, bochechando, vai melhorar bastante essa questão do biofilme e escovar os dentes, tá bom? Dito isso, vamos voltar. Então, dependendo de cada da sua atividade dentro da ideia de profissional da área de saúde, vocês vão ter um número que eu considero um número ideal entre 40 a 60 produtos. De 40 a 60 produtos, nós vamos conseguir resolver tudo que você vai resolver dentro da tua especialidade ou da tua propriedade, no sentido de aquilo que você vai usar na tua função, ok? Então, primeiro de tudo, gente, não se estressem com o número de produtos. Segundo, aprenda bem a usar aqueles. Não tem que ficar inventando moda e criando história. Vamos aprender bem. Se você usar bem, você vai ver o quanto que você melhora as pessoas. Eventualmente, nós temos outras opções. Por isso que os meus protocolos, eles são grandes. Não é para usar tudo para a mesma... né? Eu dou as possibilidades, entendeu? Mas você, às vezes, com 3, 4 coisas, resolve. Recentemente, porque eu não parei um minuto de trabalhar, aliás... eu pergunto assim, como é que é a minha história do isolamento, da quarentena? É trabalhar mais em casa? Ótimo, pelo menos estou na minha cama, né? Mas eu estava dando um protocolo para uma senhora, que eu nem me lembro de onde ela é, mas ela estava dizendo assim, mas doutora Rosângela, essa pessoa que ela estava lá, na verdade é uma terapeuta holística, trabalha muito com cristais, tem outros florais e tem os florais quânticos, ela foi minha aluna até já. E aí ela diz assim, essa pessoa que eu vou atender, ela foi fazer um atendimento, inclusive domiciliar, eles têm dificuldades não tanto em comprar o produto, mas a dificuldade em se organizar para dar os produtos para essa senhora, que era uma senhora bem idosa. E o que eu propus então? Prioriza. Então, esse caso, que era um caso específico de
dor articular, na verdade era uma senhora com mais de 80 anos, e estava com uma alteração de... era dor articular, mas de tornozelo. Era uma senhora, então, que razoavelmente bem de saúde, com a parte mental ainda muito bem, o que é ótimo, né? Mas, claro, por uma situação até da idade, com pouca absorção intestinal, então um pouco desnutrida, pelo que eu entendi, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco a questão da nutrição. Lembre que nós precisamos, a partir de 50 anos, e de preferência até, assim, antes um pouquinho, né? Isso é muito variável, mas a partir dos 50, entre 50 e 60 anos, mas até um pouquinho antes dos 50, nós temos que começar a nos preocupar com os nossos pacientes estarem absorvendo melhor os nutrientes, tá? Porque ao longo do tempo eles vão fazendo uma espécie de subnutrição. E isso vai atrapalhando tudo. Aí atrapalha cérebro, aí atrapalha as articulações, aí atrapalha tudo. Então, essa é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, porque as pessoas mais velhas, elas continuam comendo. Então, a gente fica com a ideia assim, não, mas come tão bem. Mas o comer bem não quer dizer que absorve bem, lembrem disso, tá? Então, isso é algo que eu sempre me preocupo e eu tenho passado muito isso porque a gente ajuda as pessoas. Então, essa pessoa especificamente, o quadro clínico era uma senhora com mais de 80 anos, com dor articular, um problema de tornozelo, não tinha um diagnóstico firmado, se era uma artrose, uma artrite, uma osteoartrite, não sei, ela também não sabia, mas uma senhora que razoavelmente estava muito bem, tá? E aí, o que acontece? A ideia, a gente é sempre começar com o básico. Então, básico, oxiflower e analgésico em gel. Esfrega no problema lá da dor, né? Lembram disso? Ora, esfrega no esquema 3/3. Todo mundo lembra do meu esquema 3/3? Isso é bem interessante, tá? 3/3, ou seja, esfrega uma vez oxiflower, uma vez analgésico. Repete, uma vez oxiflower, uma vez analgésico. Repete, uma vez oxiflower, uma vez analgésico. No local de dor, 3 vezes ao dia. 3, 3 e 3. 3/3, certo? Isso tem um efeito fantástico. Lembrem que vai ter oxigenação de todo o local por informação energética. Por favor, isso não é bioquímico, isso é biofísico. Então, informação energética, associando a resposta celular. Com o analgésico, a gente tem energeticamente a melhora do caminho da dor, mas também nós vamos ter a informação para recompor, regenerar e melhorar o local. Mas o que nós temos que fazer nesses casos? Às vezes só isso chega, sim, às vezes só isso chega. Mas lembrem que tem mais de 80 anos. Então nós temos que ver o todo dessa senhorinha. E ela precisava melhorar a parte nutricional. O que a gente faz? Minha sugestão, vamos fazer então nutrição que consiga absorver. Colamin. Colamin tem a informação e tem a matéria-prima. Vai recompor, regenerar, vai ajudar. Mas lembrem que o nosso corpo é soberano. A gente acha que o problema é na articulação e, de repente, essa senhora precisava muito mais de colágeno para fabricar a circulação. Ou, quem sabe, neste momento, ela está precisando do colágeno para melhorar a sua imunidade. Afinal de contas, nós também temos tecido conjuntivo que precisa nos órgãos que produzem as células da imunidade. Então, nós também vamos precisar de tudo isso. Prestem muita atenção de que quando a gente vai nutrir uma pessoa, não necessariamente vai acontecer o que a gente está esperando logo no princípio, porque o organismo, ele sabe onde é que tem que botar o nutriente mais do que nós estamos achando, né? Então, deixa fazer a coisa certa. Orienta a pessoa. Vai tomar o Colamin, isso aqui é importante, vai lhe fazer bem, vai absorver melhor, vai nutrir, mas vai ser ao longo do tempo. Sempre ao longo do tempo. Então, nós colocamos a proposta do Colamin, esses 3 são absolutamente necessários e importantes, porém,
nós também vamos melhorar a questão de absorção e nutrição de duas formas. E eu dei para opção, é opção, tá? Pessoal, você pode usar junto tudo, mas se não dá, qual é o jeito que dá? Então, minha sugestão foi Azianon, que já melhora a pH, o que é muito importante, melhora a microbiota, o que é muito importante, ajuda na questão digestória, vai fazer aquela ideia de produzir as enzimas digestivas, porque faz o gradiente de pH entre estômago e intestino. Lembre que isso tudo é informacional, biofísico, energético. Mas presta atenção, você pega o Azianon e coloca na água. Lembrem que o Sistema Plus, que os nossos pacientes já faziam, foi super explicado e autorizado pelo trabalho dos ratos lá na USP, né? Então, hoje nós temos a possibilidade maravilhosa de dizer para vocês, sim, tem trabalho científico feito em um biotério da universidade mais importante do Brasil, né? Que é a USP, em relação a pesquisas, principalmente na área odontológica, que foi essa que nós fizemos, né? Bom, o que acontece nesse caso? Vamos organizar aqui. Se pegar uma garrafinha de 500 ml e botar tudo dentro, dá para tomar durante o dia, nos intervalos das refeições? Ótimo. Será que o paciente vai fazer? Conversa com o paciente, com quem está cuidando da pessoa. Uma outra forma, que é uma forma plus, que eu tenho utilizado e o pessoal tem gostado muito, é no copo. Então, pega um copo, ó, eu estou num Sistema Plus aqui, tá, gente? Ó, para provar para vocês que eu faço tudo que eu digo para fazer, eu tenho aqui meu Sistema Plus. Peguei um copo, no meu caso aqui eu coloquei algumas coisas, depois eu conto para vocês. Mas pega lá e dá mais ou menos meio copo e coloca dentro as gotas do que for tomar. No caso dessa senhora, nós poderíamos complementar, eu dei para essa terapeuta fazer a escolha na hora que esteja conversando com a família e com a paciente, porque a gente, na hora que a gente está na frente da pessoa, a gente se dá conta do que essa pessoa precisa, porque a gente está trocando informações não verbais pelo campo, pelo biocampo. Logo ela volta. Bom, então, recuperando aqui o que eu estava dizendo, a proposta dessa senhora, nós podemos ainda usar o Digeril, eu falei do Azianon, agora estou falando do Digeril, ou o próprio Digeris, também vai ajudar. E uma coisa importante para essa senhora é a de ATZ4, que pode ser gotas ou gel. E a gente gostaria de usar pelo menos 2 vezes ao dia, de preferência, se ela estiver muito fragilzinha, 3. Lembrando que diátese 4 vai ajudar também a imunidade. Então, agora é o momento de usar mais vezes. Em vez da diátese 4, nós temos o corretor enérgico, que vai ajudar o terreno biológico da diátese 4 e vai ser mais importante para a energia vital e para a imunidade. Então, eu deixei essas opções. Então, quando eu falo em muita coisa, eu não estou dizendo que é para usar tudo. Eu estou dizendo que tem opções e você, na frente do paciente, entra nesse biocampo, nesse emaranhamento quântico e pega o que está vindo para você. Não, melhor esse do que aquele. Entenderam? Ah, eu não sei fazer isso. É crença. Não sabe porque não sabe e não quer saber. Mas tudo bem, eu respeito. Então, siga o que cada um faz. E vai pela racionalização da coisa. Será que está ajudando isso, gente? Me digam. Ok. Está ótimo, está ótimo. Maravilha. Então, nesse caso, como é que pode fazer o esquema Plus? Meio copo de água por dose. Por quê? Porque é muito mais fácil você cuidar que uma pessoa de 80 anos que está ali, que você tem que cuidar, além de cuidar dos outros, dos netos, dos filhos, do não sei quem, da comida, da casa, de se lavou a mão, se não lavou, se botou o cloro no chão para pisar, né? Toda essa confusão que nós estamos agora. E cuidar ainda se a pessoa está tomando ou não está tomando aguinha. O que nós podemos fazer?
colocar em meio copo, que é mais fácil cuidar, para ver se tomou, porque aí é um tempo menor de cuidar. Então, faz meio copo de manhã, com a dose toda de tudo que precisa, já esfrega no tornozelo os 2 géis. Aí vai tomar, de novo, pelo menos na hora do almoço, na hora do jantar, logo antes, logo depois, e antes de dormir. Vai ser 4 vezes ao dia, meio copo. É mais fácil. Mais fácil de fazer, tomar e bochechar, mais fácil de tomar devagarinho do que tomar numa garrafa inteira. Então, eu estou fazendo essas propostas para simplificar para vocês e para as pessoas que vão ser beneficiadas por vocês, tá bom? Essa senhora especificamente, eu vou saber o resultado daqui a um mês, que eu pedi para entrar em contato comigo, mas a gente então combinou algumas coisas e pediu para que fizesse nesse esquema. Vai esfregar, vai tomar Colamin. Pode botar Colamin no copo? Claro! Pode botar o Colamin junto. Vai botar junto, eu mandei usar 5 ml de Colamin 4 vezes ao dia, porque eu vou conseguir que ela tome mais em contato com a frequência. Mas aí com o Colamin, sempre antes de comer, tá? Então, assim, 15, 20 minutos antes de comer, usa o Colamin. Então, pegou lá meio copo, 5 ml de Colamin. 6, 7 gotinhas de cada um dos outros. Tem o Artox, que podia ser usado junto. Ela vai decidir se vai usar ou não. Tem o Digeres. E o Azianon? Mesma coisa. Só que o Azianon, se usar 5 ml, a gente usaria 3 vezes ao dia. Para usar 4 vezes ao dia e não gastar muito do produto, você pode diminuir um pouco. Em vez de botar 5 ml, põe só 3. O frasquinho tem lá, vem com a medida, tá? Faz 3 ml. Ou então, usa a seringa de fazer as medidas aquela seringuinha de marcar remédio de nenê, tá bom? Aquilo também funciona muito bem. E aí você tem 3 ml, 3 vezes 4, 12, dá quase os 15 do dia. Ah, mas eu gostaria de usar mais vezes. Então, tudo bem. Pode fazer 10 ml numa garrafinha de 500 ml e vai bebendo durante o dia, porque quer tomar mais quantidade, porque está enjoado, está com uma situação de náusea, de desconforto, ou então, é uma coisa também que pode acontecer da pessoa estar usando medicações que são, né, atrapalham muito a parte digestória. E aí a gente tem essa experiência de usar durante o dia o Azianon. Mas nós temos ainda aí a Diátese 4 ou o corretor enérgico para definir qual que vai usar. Se for só para realmente melhorar a condição do terreno, a Diátese 4 é suficiente. Mas se quiser usar o corretor enérgico para ajudar um pouco mais hoje, também pode botar o corretor enérgico, mas aí não na última dose de antes de dormir, para manter a qualidade do sono e não dar energia para a pessoa antes de dormir. Apenas isso, tá bom? Então, mais ou menos foi isso que a gente combinou e eu quis dar um exemplo para vocês, tá bom? Mas nós podemos discutir outras coisas. O que eu tenho no meu copo? Gente, eu amo canudinho, tá? Por isso que eu tô com esse aqui. Eu tenho de inox, eu tenho os descartáveis, eu tenho aqueles outros lá, né? Tudo ótimo. Mas acontece que, vou dizer bem a verdade para vocês, parece que o gosto não é o mesmo, mas tudo bem. Eu vou me adaptando. O que é aqui o meu copo? Então, desde que eu estou em quarentena, né? Que amanhã vai fazer 15 dias, eu todos os dias monto para mim o meio copo, tá vendo que eu acabei de montar meio copo agora? Eu monto meio copo para mim de manhã, na hora do café da manhã eu já monto. Na hora do almoço, logo depois do almoço para tomar durante a tarde, agora na hora do jantar eu monto outro, né? Eu faço 3 vezes ao dia. Cobre e Quantic, eu faço Parlatum, né? Que seria a informação do selênio, pode ser selênio ou Parlatum, tá aqui dentro, certo? Eu uso o corretor enérgico em gel e eu estou usando ele 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde.
certo? Que é para minha imunidade, certo? Mas eu estou usando aqui também Respirium, para fortalecer. Porque uma coisa importante nessa época que talvez a gente não tenha colocado de uma forma correta é as pessoas idosas, tá? Então, a partir, como eu falei, de pelo menos de 50 anos, eu já estou com 62, mas a partir de 50 anos, a gente começa a ter uma queda na capacidade vital do pulmão. Isso é normal. Se a pessoa fuma, ela perde totalmente a reserva pulmonar. Aí está ferrado. Por isso que os fumantes, eles estão numa situação de risco muito maior, mesmo com menos idade, tá? Um ano que fume mais do que 5 cigarros por dia já perdeu a reserva pulmonar, tá? É gravíssimo isso. Nós deveríamos começar a ir atrás desses fumantes, pelo menos para dar a condição de refazer reserva que é dada pelo Respirium, junto com o Colamin. Então, se você juntar Respirium com Colamin, no mínimo 2 a 3 anos, você consegue melhorar a reserva pulmonar dessas pessoas fumantes. Olha aqui, é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Mas aqui, eu estou pensando agora na questão da reserva pulmonar pela idade, que é o meu caso. Então, eu estou usando o Respirium para ressaltar, lembrar as células pulmonares que elas têm que se transformar, né? Se regenerar bem, funcionar bem, se manter bem, estar mais resistentes, né? E também em função de ajudar a reserva pulmonar a longo prazo, tá certo? Então, eu também estou usando o Respirium nesse sentido. Eu não estou sentindo absolutamente nada, então eu não estou usando outras coisas. Como eu disse, ó, dá perfeitamente para a gente usar, por exemplo, o Respiflan, que vai fazer um estímulo nas defesas para vírus. Mas isso é algo assim que vai muito de cada pessoa, né? Então, toda vez que eu começo a me resfriar, eu já começo no Respiflan, que eu acho ele fantástico. Agora, neste momento, poderia ter usado junto. Até pode. É uma ideia, tá? Acho legal que a gente fique com as ideias, né? O Imunotox é outro produto interessante para a gente usar quando a gente quer manter uma imunidade alta. Pode usar tudo junto? Pode. É necessário? Depende de cada pessoa. Então, outra ideia interessante é o Imunotox, e eu tenho feito algumas combinações também com o Imunotox. E o Imunotox pode também ser usado de longo prazo, certo? G-imunos é importante, principalmente se a pessoa tiver com alguma coisa, porque nós também sabemos que os vírus, especialmente RNA, que é esse coronavírus é um RNA, eles também atacam muito os linfócitos T. E toda vez que você tiver linfócito T envolvido, como é o caso da AIDS, G-imunos é fundamental. Então, G-imunos vai entrar também com essa visão. Precisa? Sim, vamos usar. Pode fortalecer o timo antes? Claro que pode. E deve, tá? Então, as pessoas ficam um pouco confusas. Eu vou usar isso, vou usar aquilo outro. Sim. Dá para usar tudo? Dá. Eu uso mais de 25. Eu estou falando só os da imunidade agora, mas eu continuei usando todos os outros. Mas então, podemos usar? Sim. Porém, eu posso fazer escolhas e priorizações, que é isso que eu queria deixar muito claro aqui para vocês nesse dia.